Boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes e os que nos acompanham online na noite de hoje para as tarefas que aqui vamos executar. Vamos serenar o nosso coração, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão. Gratidão por podermos estar passando por esse momento na Terra, essa mudança, esse chamado para a nossa reformulação interna. Agradecidos à espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores e guias protetores, pela oportunidade de vivermos os ensinamentos de Cristo, um chamado para esta semana, para as vindouras, com muita fé e paz no coração. E assim, com o coração elevado, vamos fazer a prece que Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. E com essa prece, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Com a palestra, o nosso irmão Gustavo, com o tema de hoje, a escolha das provas. Que ele seja inspirado, que receba toda a proteção para recebermos esses ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos, aos aqui presentes, aqueles que nos acompanham online. O tema de hoje é a escolha das provas. Todos nós que aqui estamos, no passado e também no futuro, nos encontraremos no estado de espíritos errantes, espíritos que ainda necessitados da reencarnação na matéria para continuar sua evolução, se encontram desprendidos desta no mundo espiritual. No estado de errante, o espírito, antes de tudo, se desvincula em muito da matéria. Claro, alguns irmãos continuarão procurando certas satisfações que somente a matéria pode dar, mas ainda assim estaremos muito mais desvinculados daquilo que prende os nossos instintos à matéria. Também, nesse estado de espírito errante, nós poderemos vislumbrar a nossa existência, apenas deixada, a existência material, de uma forma muito mais clara. A nossa consciência, o nosso entendimento sobre os fatos da existência terrena nos estarão muito mais claros. E também, nesse estado de espíritos errantes, muitas vezes poderemos vislumbrar, ver outros irmãos que já progrediram, se desenvolveram mais moralmente, intelectualmente, no trabalho, na espiritualidade,
e poderemos ser testemunhas da alegria que aqueles espíritos alcançaram ao buscar o bem. Tudo isso nos facilitará para um momento muito importante, que é a realização do planejamento reencarnatório, quando, depois de certo período na vida espiritual, nos prepararmos para uma próxima reencarnação. E aí, nessa ocasião, nos será dada a possibilidade de espíritos neste estado errante de escolhermos as provas que nós deveremos nos submeter na nossa próxima vida terrena. Mas o que serão essas provas que no passado nós escolhemos, os gêneros das provas que nós iremos enfrentar durante essa vida e que nós escolheremos no futuro ainda nas nossas próximas reencarnações? Essas provas são situações geralmente aflitivas ou com uma carga um pouco de dor, um desafio, que tem o objetivo de atestar a nossa capacidade para superarmos as nossas imperfeições morais e desenvolvermos a nossa inteligência, sempre com o objetivo de nos aperfeiçoar enquanto espíritos. Vejam que não se trata de uma consequência da lei de causa e efeito, como acontece com as expiações, mas as provas têm o objetivo de possibilitar ao indivíduo verificar quais são as lacunas nas suas capacidades morais e intelectuais e passar por testes, desafios, para ver se ele aprende aquela lição ou se ele é capaz de superá-la. E quando se dá esse planejamento reencarnatório, existe um ponto que nós, estudando a doutrina espírita, devemos considerar, que é o fato de que o espírito, na sua qualidade de errante na espiritualidade, ele possui o livre arbítrio. Ele pode sim escolher o gênero, e atenção aqui quando a gente fala o gênero das provas, porque ele vai poder escolher o tipo de desafio que ele vai enfrentar durante a sua próxima existência terrena. Ele não vai definir em todos os pormenores as provas que ele enfrentará, mas ele saberá de que espécie, qual o objetivo daquelas provas ao qual ele vai se submeter. Durante a existência terrena, essa escolha que o espírito fez, ela não vai aparecer de forma tão clara ou ser tão precisa. A prova vai tomar um corpo, vai se realizar muito em consequência também daquilo que o espírito já fez durante aquela existência terrena e das situações, do contexto no qual ele vive. Novamente, além do momento da escolha que ele teve na vida espiritual,
vai falar muito alto o livre-arbítrio e as ações que ele teve durante essa existência. Vamos imaginar, por exemplo, um espírito que, tendo que enfrentar uma prova que seria de superar a tentação ou a sua tendência de praticar o suicídio. Esse espírito planejou que o gênero da principal prova que ele enfrentaria seria ter na sua vida profissional, financeira, um revés muito grande, que pelas suas tendências ele viria, pelaquilo que ele viveu em suas existências anteriores, seria muito provável que ele viria a procurar o suicídio como uma forma de escapar aquele momento de dor e dificuldade. Mas se aquele irmão, durante essa vida terrena que ele está vivendo, ele procurou com seu livre arbítrio ter uma família onde ele praticou o amor, ele deu suporte àqueles que estavam próximos de si, ele procurou fazer a caridade dentro de todas as suas possibilidades, ele tentou se desapegar ao máximo dos bens materiais em prol das virtudes e do amor que se pode oferecer ao próximo. Quando chegar da prova, da difícil prova desse irmão, de não sucumbir ao suicídio, é claro que aquelas dificuldades que o momento vai lhe trazer, tratadas de forma muito mais suave, pois ele terá o suporte de uma família que provavelmente viu seus esforços em manter uma família unida, em praticar o amor, em fazer o bem. Ele terá provavelmente, dentro de um grupo no qual pôde executar a caridade, a benevolência para com seus irmãos, auxílios, como aquela conversa de um amigo que lhe dá uma atenção, que olha nos olhos profundamente e diz: meu caro, tu vais superar isso, e eu e todos os outros amigos que tu fizeste neste ambiente, vamos estar te dando a mão. E até mesmo, na hora da prova, na hora mais escura, quando esse irmão se encontrar em desespero, pela caridade, pelo quanto procurou estudar, o seu intelecto talvez o diga, no momento da maior aflição: ora a Deus e ao teu anjo da guarda, pois assim tivesses a possibilidade de estudar e aprender, pois que o socorro pode chegar a ti nesse momento difícil. E aí então, pelo mérito do bem que fez, o socorro venha como uma consequência da lei da causa e efeito. E aquele irmão que tinha uma prova que para ele era muito pesada, muito difícil, sim, conseguiu superá-la. E não foi somente pelo livre-arbítrio, pelo mérito de, com seu livre-arbítrio, ter escolhido aquele gênero de prova no seu planejamento reencarnatório, mas também por tantas e tantas pequenas ações que foram somando para o seu desenvolvimento moral, intelectual, para um mérito que ele teve em receber auxílio naquele momento de maior dificuldade e da prova maior que ele teria que enfrentar.
E aí, provavelmente nós vamos nos questionar, né? O que leva os espíritos a escolherem determinados tipos de provas? Se podem ser tão difíceis e tão duras. É claro, haverá aqueles que escolherão provas mais suaves. Haverá alguns espíritos que, pela sua capacidade de, desde o princípio, procurar se melhorar, fazer o bem, não precisarão nem passar por determinadas provas que a outros serão as mais difíceis. Mas os espíritos, na erraticidade, como eu fiz questão de ressaltar no começo da palestra, eles se encontram como nós, muitas vezes, quando vamos planejar uma viagem ou na condição de estudantes, que a gente pensa assim: vou planejar essa viagem para fazer isso, isso, isso e aquilo, porque eu quero conhecer todos esses lugares, eu quero poder subir essa montanha. Ou quem já teve na condição de estudante, principalmente na universidade, de ter aquele semestre que é o mais difícil de todos, que tem aquelas matérias que são as mais pesadas, e a gente diz: vou fazer todas elas e vou fazer ainda mais uma optativa, que é para dizer que eu consegui cumprir tudo. Porque quando a gente está de longe, quando a gente planeja o futuro, a primeira coisa é que tudo sai sempre de acordo com aquilo que a gente planeja, porque a gente está só pensando e projetando o futuro. Temos uma tendência a sermos otimistas com o futuro. Mas, além disso, no exemplo da universidade em particular, nós queremos acelerar o nosso progresso. Nós queremos ter o nosso diploma antes daquilo que é previsto. Ou, como vai acontecer com a maioria de nós no mundo espiritual no momento do nosso planejamento, nós vamos querer recuperar o tempo perdido. E aí, agora é aquele semestre mais difícil, mas além dessas eu vou colocar mais uma para tentar compensar depois aquele semestre onde eu não pude dar conta de tudo. E aí é claro, meus irmãos, o planejamento às vezes nos vem muito tranquilo, muito fácil. Às vezes, né? Porque muitos espíritos terão medo das provas que têm que enfrentar, né? Muitos escolherão aquelas fáceis, suaves. E aí é aquele estudante que sempre faz só 2, 3 matérias, que se inscreve em todas elas e vai desistindo ao longo do caminho, escolhe o caminho mais fácil. Mas assim como na universidade, também na espiritualidade, vai chegar um momento em que ele se dá conta: puxa vida, como estou para trás. Todos os meus amigos já estão se formando ou vão se formar em breve. Para o espírito, tão mais pesado será pensar: muitos dos que amei, daqueles que estive junto, estão lá na frente. Como eu gostaria de poder acompanhar o progresso deles. Será que eu terei o mérito, a possibilidade de novamente me encontrar com esses caros irmãos e ter mais uma experiência, uma aventura terrena? E aí então nos vem essa vontade de querer fazer mais, de enfrentar essas provas que, por mais que nos sejam
difíceis aqui, muitas vezes difíceis também na espiritualidade, são necessárias para o nosso progresso. É bom ressaltar, caros irmãos, que enquanto espíritos errantes, no momento de escolhermos as nossas provas, é muito mais suave do que encarnados termos que superá-las, porque estamos desvinculados da matéria, nós conseguimos vislumbrar toda a nossa existência passada e, de acordo com a nossa capacidade do tempo que estivemos no mundo espiritual, poderemos ter lembranças de ainda outras vidas e aí também saber aonde exatamente estão as nossas lacunas a serem preenchidas para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Nós podemos, enquanto espíritos, irmãos que já estão mais à frente e que não enfrentam os trabalhos difíceis, às vezes, com aquele pesar que nós, na nossa condição espiritual, de moralidade, intelectualidade, ainda sentimos um fardo tão grande. E também, na espiritualidade, todos seremos assistidos. Haverá a possibilidade para o espírito de pesquisar, estudar, pedir por ajuda, refletir sobre as provas que enfrentará. Eu acredito que muitos de vocês, talvez a maioria, já tenha visto o filme do Nosso Lar, né? E tem um casal de amigos de André Luiz que prepara-se para a reencarnação. E não é que prepara-se de um momento ao outro. Começam a fazê-lo no mundo espiritual isso deve passar bem mais rápido, né? Mas com anos de antecedência. E quando eles estão para entrar no Instituto da Reencarnação, para essa transição ao mundo material novamente, estão apreensivos. Como nós, diante de uma grande viagem que nos desafia, ou do primeiro dia de aula na universidade que nos enche de alegria e excitação, mas também de um pavor tremendo pelos desafios que encontraremos. E aí nós falamos aqui muito do livre-arbítrio, do poder vislumbrar, ponderar e fazer as nossas escolhas. Muitas vezes, contudo, espíritos ainda não estão tão preparados para realizarem todas as escolhas por si só. E aí, a espiritualidade, a intervenção de Deus, auxilia esses espíritos. De acordo com as palavras do próprio Livro dos Espíritos, tomando esses irmãos à mão, como crianças, que nós, enquanto adultos, que podemos auxiliar, mostramos o caminho que ele deverá ter de seguir. E Deus possibilita que ele possua o auxílio para realizar as escolhas da melhor maneira. Ainda assim, tendo todo esse auxílio, diante de todas essas condições, digamos assim, favoráveis, que na erraticidade encontramos para escolher as nossas provas, é certo que, tendo nosso livre-arbítrio, nós também erraremos. Algumas vezes para menos, outras para mais. Me explico. Para menos, quando, como espírito, nós procuramos escolher as provas
ou encarnar em uma família, ou ter um determinado percurso de vida que nos seja muito agradável. Aquele que a gente sabe que não nos vai desafiar tanto, mas que também não vai ser tão difícil assim. E aí, pode ser que nós, ao escolhermos provas tão, digamos, pequeninas ou leves para uma existência, conseguimos superá-las sem nenhum problema. Mas é como o caso daquele estudante que, tendo um semestre à frente, decide fazer 2 matérias, mais 2. Daqui a pouco repara que todos os amigos já estão se formando, ele está cansado do ambiente da universidade, ele quer trabalhar, mas não tem o diploma. E aí vem aquele ímpeto. É hora de recuperar o tempo perdido. E se esforça então, se esforçará, pois até nesse momento de exercitar o nosso livre-arbítrio, nós temos uma oportunidade de aprender. Pois muito de nós sabemos, né, que por mais que nos falem, por mais que os nossos pais, os nossos irmãos, os amigos nos digam certas coisas, que devemos nos apressar para fazer algo, que devemos fazer bem aquilo que temos a fazer naquele momento, com serenidade, a gente às vezes não dá muita atenção. E depois acaba se vendo com as coisas um pouco complicadas. Assim como também, em alguns instantes, nós poderemos pesar demais na mão e escolher provas que são muito difíceis. Que nós, otimistas naquele momento, achamos que poderemos superar todas. E algumas, como pode ocorrer até para aquele irmão que escolheu somente as leves, algumas nós não conseguiremos superar. Nos ficará a lição a ser repetida numa próxima oportunidade. Além dessas escolhas que nos são dadas naquele momento de planejamento para a próxima vida, o Livro dos Espíritos nos esclarece que também poderão ser escolhidas quando nós já estamos encarnados, desde que, na condição de espírito que está, digamos assim, livre do seu corpo naquele momento, desprendido do seu corpo, que consegue vislumbrar a sua vida de um modo coerente e tendo, digamos assim, o mérito e a razoabilidade para aquela prova se escolher, que ele pode sim escolher as provas. Mas aí fica a pergunta, né? Tantas e tantas provas, teremos sempre provas? Bom, elas cessarão quando nós alcançarmos um certo grau de evolução em que nós não precisaremos mais provar, como espíritos que somos em um mundo de provas e expiações. Mas certos espíritos alcançaram um grau de evolução onde o que eles têm não são mais provas que trazem consigo uma certa carga de aflição, de sofrimento, de dor, mas eles terão deveres que sabem ter de cumprir, no qual auxiliarão aos outros, continuarão o seu progresso intelectual e moral, mas sem aquele fardo pesado que as provas podem ter, ou que muitas vezes as expiações terão mais do que as provas.
Se nós pararmos para refletirmos nas nossas vidas hoje, irmãos, o que seria de se pensar numa vida aqui nesse planeta sem dificuldades, aflições, sofrimentos ou dores? Como seria a vida sem os desafios ou as provas que nos são colocadas? Algum de vocês já teve que passar praticamente um dia todo sentado em um local esperando por algo, sem nada para se entreter? Ou mesmo passar um mês com uma piscina fantástica na frente da praia sem fazer nada? Mais do que um prêmio em determinado momento, passa a ser quase uma punição, né? E a espiritualidade, ela vem sempre nos falar do trabalho no bem, do enfrentar as adversidades, do termos resignação diante das dificuldades e das dores que sofremos, do saber esperar, ter paciência por algo que desejamos. E eu acho que é claro para todos nós que a vida sem os desafios que a vida nos coloca não teria as alegrias, as felicidades que ela nos traz. Pois muitas vezes são aquelas coisas que mais podem assustar um indivíduo, que nos testam até o último fio de cabelo no nosso íntimo, naquelas questões que nós sabemos serem muito difíceis para nós, que quando superamos, nos dão mais alegria e felicidade. Então, essas provas não devem ser olhadas como um fardo pesado e somente. É claro, nos trarão mais do que dores, espero que a gente possa pensar, que o desconforto e o desassossego, que nos tirarão de um estado de inércia onde eu só vou pelo caminho aqui, vou, mas de repente tem uma pedra no meu caminho. Há um obstáculo à minha frente. E diante desse obstáculo, o que eu faço? Diante de uma prova difícil, de repente me deparar com um contexto de vida como a riqueza, por exemplo, onde eu posso cair novamente em um vício que me atormentou em outras existências. Eu posso tomar aquela pedra que me apareceu no caminho, não como um impedimento e motivo de aflição, mas como uma oportunidade, como uma parte daquele caminho. E uma parte que não é menor ou que é uma dificuldade. Mas quando nós falamos da nossa vida, das provações, das expiações que temos, das oportunidades de fazer a caridade, são sempre possibilidades de nos melhorarmos. Saber lidar com aquela pedra, com aquela tendência nossa que nós sabemos dever melhorar, é, antes de mais nada, uma oportunidade. E uma oportunidade que nós não devemos olhar simplesmente com os olhos materiais, mas com os olhos do espírito imortal, do coração, sabendo que a tudo nós superaremos nessa existência. Tudo, meus irmãos. Todas as dores e as dificuldades,
por mais dolorosas e pesadas que nos sejam, são transitórias, provas ou expiações, resignação para suportá-las, força e bom ânimo para tentar superá-las e, quem sabe, depois, a alegria. Com 10 e estrelinha. Uma boa noite a todos e espero que todos vocês possam retornar para suas casas e refletir sobre as pedras e os obstáculos no nosso caminho, que na verdade nós devemos abraçar, escalar, superar, entender, dar a volta, bater uma foto e dizer como essa dificuldade é bonita, legal, vou dar a volta por ela desse jeito que vai ser bem melhor. Pois tudo passa e com força de vontade a tudo nós superamos. Uma boa noite novamente a todos. Nós só temos que agradecer ao nosso irmão pela belíssima exposição, acho que clara, objetiva, e que possamos, como ele nos diz, refletir sobre as nossas escolhas. Vamos reclamar menos, né? E aproveitar o ensinamento dessas escolhas que fizemos. Que Jesus, nosso Pai, nos abençoe. Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nos ampare. Da nossa casa, Frederico Rola, Benedito Camargo e Maria Júlia, por esse trabalho da noite de hoje. E enviando essas energias de amor, gratidão e paz a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, mas que necessitam de um conforto, de um amparo para seguir a trajetória terrena. Pedimos a todos que levem o abraço fraterno de Jesus para os seus lares e agradeçam a oportunidade de assim ter uma família com todas as dificuldades, mas necessárias para a nossa caminhada. Vamos elevar novamente os pensamentos a Deus e a Jesus, serenando nosso coração com a prece que Maria, a Mãe de Jesus, nos inspira na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, e que assim seja. E com essa oração, damos finalizado a primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje.